Com o avanço do neopentecostalismo, muitas experiências são tidas como avivamento. Mas quando nós olhamos para a ideia bíblica pentecostal genuína do que é avivamento, às vezes há uma disparidade. Deus tem abençoado a nossa nação e ela tem vivido um verdadeiro avivamento. Quais são as características desse verdadeiro avivamento em nossa nação brasileira? Sejam todos bem-vindos a mais um programa EBD na Web, hoje com orientações para a lição de número 9, o avivamento pentecostal no Brasil. Queremos saudar a todos vocês com a paz do Senhor Jesus e dizer que estamos felizes nesse trimestre de estar estudando um tema tão necessário a ser trazido à reflexão devido a tantos modismos que nós temos visto, não é? É dito que o Brasil está vivendo um grande avivamento, mas precisamos entender se é um verdadeiro avivamento. A gente vê nas internets muitos vídeos, muitos memes retirados de cultos ditos, entre aspas, pentecostais. Mas é importante chamar a atenção que o culto verdadeiramente avivado, ele traz marcas não só para as experiências vividas ali no momento do culto, mas, sobretudo, o pós-culto. É uma vida inteira de avivamento. Nós estudamos na semana passada como, ao longo da história, Deus operou momentos de avivamento no mundo inteiro. E até hoje nós temos vivido essas experiências que têm chegado em todos os continentes do planeta. O movimento cristão que mais cresce é o movimento pentecostal, os números dizem isso, né? O grande crescimento de igrejas pentecostais no mundo. E o Brasil não é diferente. As estimativas do IBGE mostram aí um crescimento do meio evangélico, né, com as suas variadas denominações, e o mundo pentecostal acompanha aí esse crescimento, pelo menos em números. Mas a nossa ideia na lição é trazer também a verdade que alegra os nossos corações. Está havendo, sim, um verdadeiro avivamento, né? Vidas têm sido impactadas com o poder do Espírito. Em muitos lugares do nosso país, igrejas sérias, compromissadas com as Escrituras, têm demonstrado também a manifestação dos dons espirituais, e o nosso desejo é manter essa identidade genuína, contribuir, né, para uma formação de uma igreja que tem uma identidade pentecostal, livre de modismos, de traquejos, de trejeitos, né, que no final só serve para virar meme, só serve para virar piada. Não é essa a ideia de avivamento. O verdadeiro avivamento, os que estão de fora podem não entender, podem olhar como olharam para os apóstolos e dizer assim, estão embriagados, mas mais à frente aquelas pessoas vão ser alcançadas, porque quando Pedro vai pregar, quase 3.000 almas vão se entregar a Cristo. Então, o verdadeiro avivamento produz transformação de vidas. A nossa verdade prática diz que Deus derramou o grande avivamento pentecostal no Brasil e Ele pode avivar mais uma vez o seu povo. Porque não é desejo de Deus avivar indivíduos. Deus quer avivar o seu povo de maneira geral, avivar a igreja, não é? Então, a lição da semana passada trazia como leitura bíblica duas experiências ali vividas por Israel, o Vale de Ossos Secos e o ribeiro, que Ezequiel vê saindo do templo, e aquelas profecias mostrando uma restauração espiritual do Israel, mas com aplicações também para a vida espiritual da igreja. É interessante que ao longo de toda a história nós temos visto Deus agir, né, de maneira pontual, mostrando que há uma continuidade dos dons em todo o tempo. E Deus incendiou o coração de homens que trouxeram essa chama para o Brasil. Então, observe como Deus já estava trabalhando na Suécia, por exemplo, que foi o celeiro missionário que trouxe o pentecostalismo para a América. Nós temos ali, por exemplo, o John Ogman, que foi batizado em águas no ano de 1864. Foi batizado na Suécia, num buraco feito no gelo, água a menos 15 graus Celsius, veja que coisa tremenda, e ele relata, ele escreve, esse homem vai abrir igrejas, né, vai abrir escola missionária, ele relata que quando é batizado no gelo, né, na água ali, que sobe, ele já sobe falando em línguas estranhas. Então estava a menos 15 graus Celsius, mas o fogo do Espírito ardendo no coração. Esse homem vai ser um grande instrumento de avivamento na Suécia. E não só ele, nós conhecemos a história, eu não quero também ser repetitivo.
os irmãos conhecem muito bem a história. É importante relembrar para os alunos, porque sempre tem alguém que não conhece ainda muito bem a história do pentecostalismo brasileiro, mas eu quero trazer novas informações e novas reflexões que faz a gente pensar um pouco mais. Então, esses homens que vão ser incendiados ali na Suécia trazem, né, como missionários, parte para os Estados Unidos, parte para o Brasil, essa chama que estava incendiando os seus corações. E quando chega no Brasil, vai encontrar também resistência, porque é interessante que Deus vai usar o contexto do cristianismo histórico, né, o tradicional, irmãos batistas vão receber esses missionários. O que é que vai acontecer quando se reúnem para cultuar? O Senhor vai começar a batizar com o Espírito Santo. Então, a igreja que recepciona este movimento, de maneira até involuntária, vai convidar os irmãos a se ausentarem, porque eu vou dizer, olha, vocês estão aderindo a uma prática espiritual que não encontra guarida na nossa teologia. Então, ou nega, ou sai. E aí, educadamente, os irmãos vão preferir sair do que negar a experiência. E aí, inicialmente, um grupo de 9 irmãos, né? Nós temos o relato da irmã Celina, que historicamente é conhecida como a primeira crente a ser batizada com o Espírito Santo em solo brasileiro, mas há muitas coisas no mundo espiritual que possivelmente nós não temos acesso, não foi registrado, só a eternidade revelará. Do ponto de vista dos relatos, baseado nos documentos, é o que se tem de informação. Mas com certeza havia muitas outras pessoas que foram tocadas pelo Espírito Santo, foram cheias de Deus e não ficou aí no relato histórico. E está registrado nos memoriais eternos. Glória a Deus. Por exemplo, a gente foca muito no Pará. Houve sim um grande avivamento ali no Pará, mas já no Rio Grande do Sul também, um outro eixo missionário foi também responsável por um grande avivamento ali. Estou falando de Eric Johnson, que também era missionário sueco. E vai se instalar em Guarani das Missões, no Rio Grande do Sul. No seio batista também. E Deus vai usar aquele homem e a sua família para ser instrumento de um grande avivamento. E já ali no Rio Grande do Sul, nós vamos ter, entre os irmãos batistas também, relatos de crentes sendo batizados com o Espírito Santo e vivendo um grande avivamento. Então, Deus estava tendo um olhar diferenciado para o Brasil e esses homens, né, esses missionários, trazem essa chama. E quando chegam aqui, mesmo em meio à resistência, encontra crentes com a vida quebrantada a receber este avivamento. E o que é que ocorre? Após receber esse grande avivamento, vão passar a evangelizar. E aí a igreja pentecostal ela não vai crescer tirando pessoas de outras igrejas, não, de maneira alguma. A igreja pentecostal clássica, séria, ela cresce justamente através da evangelização. Porque esses irmãos incendiados pelo Espírito agora vão se comprometer com a evangelização. Então, muitas reuniões onde haverá expulsão de demônios, curas de enfermidades, experiências sobrenaturais. Nós temos aí nos diários dos missionários Daniel Berg, Gunnar Vingre, relatos de irmãos que foram curados de doenças que haviam sido até designadas pela medicina, relatos de ressurreição de pais que perderam filho, oraram e o Senhor ressuscitou. Então, irmãos, são coisas sobrenaturais que vai confirmando a promessa dita por Cristo. E os sinais seguirão os que creem. Bem, queridos irmãos, vocês podem aproveitar essa aula também para trazer aí uma radiografia do verdadeiro avivamento no Brasil. Nós temos aí uma incidência muito grande de igrejas neopentecostais ou de igrejas pentecostais que não têm um compromisso doutrinário, nem um compromisso com a evangelização. A agenda de culto se resume apenas a reuniões de avivamento, onde as pessoas vão e manifestam ali os dons, sua êxtase espiritual e depois vão embora. Isso não combina muito com o padrão bíblico de Pentecostes. E embora o tempo seja outro, e o lugar também, mas a prática é a mesma. Glória a Deus. Deus não mudou o jeito do Espírito Santo manifestar os dons, a maneira de Deus derramar poder não mudou, irmãos. Ouvindo um nobre adjunto falar esses dias sobre avivamento, ele fez uma pergunta interessante. Se fosse gravar um vídeo hoje, fazer um story do culto lá de Pentecoste, onde o poder foi derramado, será que as pessoas estariam rodopiando? Será que as pessoas estavam saltitando? Será que as pessoas estavam remexendo o corpo para aqui ou para lá? Claro que não. Porque foi tanto poder que eles receberam, foi tanta glória de Deus, que eles ficaram ali imóveis. Eles ficaram ali prostrados.
E hoje as pessoas, qualquer arrepio que sentem, pulam e dizem que é a glória de Deus. Será mesmo? Será que essa glória só dura aí 3 minutos enquanto canta uma canção? Enquanto o instrumental inspira o corpo a se balançar? Depois que o instrumental para, a glória cessa e o poder evapora? São provocações que fazem sentido a gente fazer para nós mesmos. Mas qual é a principal característica do pentecostalismo brasileiro? O pentecostalismo genuíno, que também é o pentecostalismo bíblico. Primeiro, ele tem o seu movimento e a sua fé centrado na autoridade das Escrituras. Então não é a experiência estática, não é a fala inspirada, não é a visão, não é a revelação, não é a profecia, nem o profeta, que tem a última autoridade. Há cultos aí, neopentecostais, 40, 50 minutos, alguém descrevendo uma revelação que teve, uma visão que viu. Quando, na verdade, o culto pentecostal, ele é centrado nas Escrituras. Então, para o feedback aí do checklist, primeira característica do pentecostalismo brasileiro sério. As igrejas pentecostais, elas têm o seu culto centrado na autoridade das Escrituras. As experiências espirituais do verdadeiro avivamento são gabaritadas nas Escrituras. Tem que passar pelo crivo das Escrituras. Encontra a guarida aqui? Amém. Segue em frente. Não encontra? Então a gente não adota. Então essas coisas de ficar tocando chofar, ficar marchando, como se diz, segurando espada no meio da igreja, dizendo que o guerreiro desceu. Irmãos, isso não tem base doutrinária nenhuma. Infelizmente, na visão pentecostal séria, genuína, clássica, não encontra guarida. Segunda característica do pentecostalismo, que também deve ser do pentecostalismo brasileiro, é professar que só há salvação em Cristo Jesus. Então, não há nenhum outro meio, modo, caminho onde o homem possa ser salvo. Isso está baseado em Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Isso é pregação apostólica, isso é pregação pentecostal. Atos, capítulo 4 e o versículo 12. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Esse nome é o nome de Jesus. Então, a pregação pentecostal, ela é efusiva, ela é avivalista, mas ela apresenta Cristo como centro, Cristo como único meio de salvação. E aí vem a terceira característica da igreja pentecostal brasileira avivada. É uma igreja comprometida com a evangelização. Não adianta ter 7 dias de avivamento, se depois daquilo ali a gente só vai se encontrar daqui a 1 ano para mais 7 dias de avivamento. Não houve avivamento. O avivamento é demonstrado no pós-culto, quando eu, cheio do Espírito, vou me mover para proclamar o evangelho do Senhor Jesus. Uma igreja avivada não é uma igreja parada. E aí nós vamos observar que a igreja pentecostal brasileira tem vivido esse avivamento e tem se comprometido com a evangelização. Quando eu falo igreja pentecostal, observe que eu não estou falando denominação, porque eu não vou cometer a prepotência de dizer que a Igreja Assembleia de Deus é a única igreja pentecostal. Existem outras igrejas genuinamente pentecostais em solo brasileiro e também em todo o mundo, que são igrejas sérias, têm vivido um verdadeiro avivamento. Então nós não podemos restringir essa marca a uma denominação. Nós estamos servindo a Deus como igreja pentecostal na denominação, na instituição Assembleia de Deus, mas não podemos de maneira alguma dizer que somente nós temos esta marca, não é? Quando falo de igreja pentecostal brasileira, estamos reconhecendo sim que há outras igrejas sérias que são envolvidas com a marca pentecostal. Mas, se são envolvidas com a marca pentecostal, elas têm na sua prática essas 3 marcas. Reconhece a autoridade e centralidade das Escrituras, tem Jesus Cristo, único meio de salvação, e são comprometidas com a evangelização. E aí vamos observar que as igrejas pentecostais, elas vão onde ninguém vai. Elas estão nas grandes comunidades, nas grandes favelas, né? Em lugares perigosos, onde nem a polícia não entra. A igreja entrou, glória a Deus, entrou e ficou. Louvado seja Deus. Lugares onde ninguém pode entrar, um irmão lá com o seu terno, sua gravata, né? Que as pessoas às vezes até ridicularizam, e com a Bíblia debaixo do braço. Quantos lugares perigosos aquele homem passa e alguém diz, deixa o irmão passar, está indo pregar.
Glória a Deus. A igreja alcança populações ribeirinhas, a igreja alcança os valados, a igreja está nas montanhas, a igreja está em praticamente todas as cidades do interior do estado. A igreja está no sertão, a igreja está no semiárido, no agreste, na zona da mata, nas ilhas. A igreja tem acesso às comunidades indígenas que receberam também o evangelho. Louvado seja Deus. A igreja leva a ação social, leva o socorro material, leva uma palavra de conforto, mas leva também o poder do Espírito. A igreja tem entrado em presídios, a igreja tem entrado em hospitais, tem entrado e tem ficado. Há congregações servindo nesses ambientes. A igreja tem entrado em escolas, em universidades. Então, é tudo um meio de propagação do evangelho. A igreja tem entrado nas televisões, nos canais do YouTube, nas redes sociais. A igreja está usando todos os instrumentos que estão ao seu favor para pregar o evangelho. Mas isso é tudo, não é pouco. Precisamos fazer muito mais. Somos limitados, estamos muitas vezes acomodados. Ainda falta muito mais, mas cada um tem procurado fazer a sua parte. Cada um tem procurado fazer aquilo que Deus lhe confiou. Nós temos crentes pentecostais pregando nas estações de metrô, nos terminais rodoviários, louvado seja Deus, até nos aeroportos, nas esquinas, nas pontes, glória a Deus, nos viadutos. Tem alguém pintando lá um versículo bíblico, tem alguém no sinal lá no semáforo, hasteando um banner, uma bandeira com uma mensagem bíblica. Deus não fica sem testemunha. E há sim um avivamento no Brasil, glória a Deus. Há um remanescente fiel que tem usado o poder do Espírito para pregar o Evangelho. E há uma frase que gosto muito do Robert Menzies, num livro fininho, todos nós devemos ler aquele livro, Pentecostes, esta história é a nossa história. E ele diz, a igreja, por ter recebido o dom pentecostal, é uma comunidade profética com poder para a realização da tarefa missionária. 3 palavras-chave aqui que eu quero destacar. O dom pentecostal, a igreja recebeu. Torna ela uma comunidade profética. E aqui lhe dá uma exigência, uma tarefa missionária. Essa comunidade profética não é essa profecia de culto, de aguarde a surpresa, aguarde de repente, estou vendo algo em você, não. A comunidade profética, porque a igreja é quem tem recebido a confiança de Deus de falar em nome de Deus. Falar o quê? A palavra, que é a verdadeira profecia. Claro que há mensagens específicas, há revelações que Deus nos dá no ambiente de culto, até fora dele. Nós cremos nisso, é a atualidade dos dons. Mas como comunidade profética, a igreja é quem está guardando e proclamando a palavra, revelando qual é a vontade de Deus, o plano da salvação, o plano da redenção. E aí não há comunidade profética sem tarefa missionária. A tarefa missionária é justamente a obrigação que a igreja tem, como comunidade profética, de falar. E ela só consegue fazer isso porque recebeu o dom pentecostal. Então, dom pentecostal, comunidade profética, tarefa missionária. São 3 expressões-chave que eu gosto muito, usado pelo Menzies no livro Pentecostes, essa história é a nossa história, que mostra que a igreja pentecostal, ela vai falar a palavra fora das 4 paredes. Essa é a principal marca da igreja missionária, que é uma igreja pentecostal que tem vivido um verdadeiro avivamento. É interessante chamar a atenção também na leitura bíblica desta lição, em Atos 19, a experiência pentecostal do avivamento que aquele grupo de irmãos vive quando Apolo estava em Corinto, passou chegando a Éfeso e encontrou ali alguns discípulos. Paulo, melhor falando, chega ali em Éfeso e encontra alguns discípulos e pergunta a eles, vocês já receberam o Espírito Santo? E a resposta deles vem na forma de uma afirmação muito assim, surpreendente. Nós nem ainda temos ouvido falar do Espírito Santo. Veja que coisa. É claro que a experiência da regeneração, que é realizada pelo Espírito Santo, faz com que a gente entenda, nós lendo hoje as Escrituras com a lente teológica que nós já temos, que eles não tinham, é claro que eles já estavam se relacionando com o Espírito Santo, porque se eles eram crentes, se eles tinham se convertido, se eles tinham descido às águas batismais, quem estava operando tudo isso na vida deles era o Espírito Santo de Deus.
embora eles não soubessem quem era o meio que estava operando aquilo neles. Então, quando Paulo pergunta se eles já tinham recebido o Espírito Santo, não era neste sentido da regeneração, porque Paulo entende que eles eram crentes, inclusive eles eram discípulos de João Batista. Eram pessoas que estavam dando prosseguimento ao Evangelho também. Eram homens compromissados com Deus. Porque no verso número 3, quando Paulo pergunta, vocês foram batizados em quê? Eles falam no batismo de João. Então eles eram crentes. Eles já estavam vivendo a regeneração, a santificação operada pelo Espírito Santo. Mas lhes faltava algo mais. O dom pentecostal, o revestimento do Espírito. E aí Paulo vai dizer assim, meus irmãos, João batizou vocês com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo a mão, veio sobre eles o Espírito Santo. Então, quando Paulo diz, recebeste já o Espírito Santo, Paulo estava se referindo ao dom pentecostal. E agora, depois de orar, impor as mãos, Deus confirma derramando este avivamento sobre aquele grupo. E aí qual é a evidência de que eles receberam esse dom pentecostal, esse revestimento do Espírito? É a evidência que ainda hoje nós cremos ser a evidência inicial e externa, ou seja, algo que eu posso ver, captar com meus órgãos do sentido, como o batismo do Espírito Santo, que era o que está aí no verso de número 6, na parte B. E falavam línguas e profetizavam. Um grupo aí de 12 varões, como registra o Dr. Lucas. Então, eram homens regenerados, que já tinham o Espírito Santo, mas que precisavam da experiência distinta à regeneração. Todos que aceitam a Cristo têm o Espírito Santo já na sua vida, mas precisam também viver. Podem viver, é vontade de Deus que eles vivam uma experiência distinta à experiência inicial da regeneração, que é o revestimento de poder. Então, a Igreja Pentecostal Brasileira tem vivido essa experiência distinta à regeneração, essa experiência seguinte, que é ser revestida de poder, mas ser revestida de poder para proclamar o Evangelho do Senhor Jesus, afirmando a centralidade da Bíblia e que só em Jesus Cristo a salvação. Que este seja o retrato, que esta seja a identidade do verdadeiro Pentecoste da igreja brasileira e, por que não dizer, da igreja em todo o mundo, né? Que Deus abençoe a nossa igreja, que você seja um instrumento de avivamento de Deus e que através da sua vida o Espírito Santo opere. Glória a Deus. E que muitas outras vidas sejam transformadas. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Sua contribuição através do Pix. Uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar a nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.